de cada país os níveis de referência, que é um dos mandatos para discussão no Substa, mas ainda continuam a definição de algumas questões importantes, como quem vai pagar essa conta toda, né, de onde vai vir o dinheiro para implementar todas essas atividades e qual a escala de implementação. Internacionalmente, em questão de alguns fundos, algumas iniciativas que já estão investindo recursos financeiros em REDD. Uma delas é o FCPF, que quer dizer Forest Carbon Partnership Facility, que é um programa do Banco Mundial para a implementação de REDD em alguns países. Hoje em dia, se eu não me engano, são 37 países que fazem parte do FCPF, o Brasil não é um deles, o Brasil não faz parte. E ele tem dois mecanismos, que é o fundo de preparação, que a gente chama de Readiness, que é onde você investe recursos financeiros para preparar os países para implementar essas estruturas políticas e práticas para operacionalizar o REDD no seu território. Eles têm um fundo de carbono também, que é já para começar investimentos mais específicos na geração de redução de emissões que podem vir a ser utilizadas por esse país no futuro. Tem também o programa do UN-REDD, que está investindo também recursos financeiros em diversos países para também preparar e implementar as estruturas necessárias para operacionalizar o REDD no futuro. E tem a parceria global de REDD+, que foi criada em Copenhague, onde alguns países se comprometeram a doar aproximadamente 4 bilhões de dólares para investimento entre 2010 e 2012. O Brasil foi chair no ano passado, no semestre passado, se eu não me engano, e o objetivo dessa parceria é fazer uma análise dos fundos que estão sendo investidos nos países, quais são as sobreposições e as lacunas de investimento para poder direcionar esses recursos disponíveis de maneira a ter resultados mais eficazes e não investir recursos onde já estão sendo investidos através de outras iniciativas, como, por exemplo, o FCPF e o UN-REDD. A gente tem também um mercado voluntário de carbono que tem crescido bastante. Um deles é o GSF, a Califórnia, que ele não é totalmente voluntário, porque a Califórnia ela tem uma lei que institui um programa de cap and trade, quer dizer, ela tem dentro do território dela, ela tem um programa mandatório para a Califórnia, né? Apesar dos Estados Unidos, por exemplo, não ter metas, por não ter, enfim, ratificado o protocolo de Kyoto, por várias outras questões, mas a Califórnia tem esse compromisso de reduzir suas emissões, e um dos programas que vem trabalhando com essa questão é o GCF, que quer dizer a Força Tarefa para Clima e Floresta, que é uma plataforma voluntária entre 15 estados do Brasil, Estados Unidos, dos governadores unidos, México, Nigéria e Indonésia, que foi criado muito pela motivação da Califórnia, que prevê a compra de compensações de REDD. Então, a ideia foi juntar compradores, né, que inicialmente era Califórnia, Illinois e Wisconsin, 3 estados americanos, com estados ofertantes, como é o caso do Brasil, da Indonésia, do México e da Nigéria, para tentar desenhar e estruturar mecanismos subnacionais para uma possível operação em termos de transação de créditos no futuro, né? O Brasil é um dos países que participa com Mato Grosso, Amapá, Acre, Amazonas e Pará. O IDESAN, hoje, ele é o ponto focal para as atividades do GCF do Brasil. Ele auxilia, ele apoia, né, o Estado brasileiro nas atividades do GCF. A gente vai ter até uma reunião agora em setembro, entre os dias 20 e 22, a reunião anual, que é para analisar um pouco quais foram os avanços do GCF até hoje e definir um pouco a estratégia futura. A gente tem também algumas negociações bilaterais, como é o BioCF, que é um outro fundo do Banco Mundial. O KfW, que é um banco alemão, também está começando a investir com mais peso na questão de REDD. Tem o BNP Paribas, que é um banco privado, que também está prevendo investimentos bem consideráveis na questão de REDD. E tem o mercado brasileiro, que são iniciativas de carboneutralização. A Natura também está com o edital agora aberto para comprar reduções de emissões verificadas no VCS. Então, são iniciativas que têm a ver com a compra de reduções de emissões, mas que são voluntárias, quer dizer, tanto a Natura quanto essas outras iniciativas, elas não têm metas obrigatórias,
e que acabam comprando essas reduções de emissões por motivos diversos. Algumas empresas por metas corporativas, por relatórios de sustentabilidade, e outros atores por tentar se adiantar a uma tendência de mercado que pode vir a acontecer no futuro, onde esses créditos possam vir a ser considerados dentro de um esquema mandatório. E, ao mesmo tempo, a gente tem as regulamentações nacionais e subnacionais avançando em diversos países. O Peru é um país que tem bastante coisa acontecendo, tanto a nível nacional quanto a nível subnacional. Eles são um dos países que mais trabalham com essa questão da abordagem integrada, né, do Nested Approach. O México, alguns países africanos também estão desenhando suas estratégias subnacionais, pensando também em como desenhar essa estratégia nacional de uma forma integrada. No Brasil, eu vou pular esse slide, porque eu entro agora em mais detalhes. Bom, então a gente tem um arcabouço climático amplo no Brasil, onde a gente tem a Política Nacional de Mudança do Clima, que estabelece a meta de redução nacional, que eu tive até num evento agora terça-feira, onde teve uma palestra do Werner Grau, que é um advogado de São Paulo, que é bastante envolvido nessas questões. Ele falou uma coisa que é bem interessante de citar, que internacionalmente essa meta é voluntária, quer dizer, o Brasil, perante a convenção, ele assumiu voluntariamente essa meta de redução de emissão, mas que internamente, por estar nessa lei, é uma meta mandatória, quer dizer, essa meta vale aqui dentro. Então, cabe aí também essa reflexão quando a gente pensa na política. Então, a política estabelece essa meta, um dos instrumentos para atingir essa meta está no Plano Nacional de Mudança do Clima, que estabelece as metas de redução, especificamente para a Amazônia e para o Cerrado, onde a meta de redução de desmatamento da Amazônia é de 80% até 2020, do Cerrado 40%. Eu sei que esse evento ele é muito mais voltado à Mata Atlântica, mas infelizmente as discussões hoje, quando a gente fala de REDD no Brasil, são focadas principalmente na Amazônia, né? Um pouco mais agora vem acontecendo no Cerrado, mas as discussões são que realmente, se o Brasil vir a ter uma abordagem mais ampla, realmente vai ter que considerar todos os biomas, e aí vai ter que ser discutido e pensado como considerar as diferentes particularidades de cada bioma, como são realidades completamente diversas, por exemplo, entre a Amazônia e a Mata Atlântica, né? Então vai ter que ser bem pensado como que essas diferenças vão ser consideradas quando a gente pensar numa legislação nacional. A gente tem o Decreto Federal 7390, que é do final do ano passado, que regulamenta a Política Nacional de Mudança do Clima e que estabelece que os planos setoriais devem definir algumas questões como estratégia de redução de emissões e custos, já com vistas um pouco a um possível mercado brasileiro de redução de emissões, ou seja, um mercado interno, né? Em termos de legislação nacional específica para a REDD, a gente tem um projeto de lei que está em discussão na Câmara dos Deputados, que é o PL 195, de 2011, que é, na verdade, a continuação de um processo que já vinha sendo discutido desde 2009, através do projeto de lei 5586, que ano passado foi um processo bastante aberto, onde teve participação dos estados, de diversos outros atores, para discutir um pouco e pensar nos mecanismos e nas estruturas que esse projeto de lei prevê. Ele foi arquivado entre o final do ano passado e o começo desse ano, porque o proponente dele, o deputado Lupercio Campos, não tinha sido reeleito, então é uma regulamentação, enfim, uma cláusula desse tipo de processo, onde se o proponente ele não é reeleito, o processo é arquivado. E nessa época ele estava como relator da Comissão de Meio Ambiente, a deputada Rebeca Garcia, que então reapresentou hoje em dia ela é autora, né, ela reapresentou esse projeto de lei que ganhou esse novo número, né, o 95 de 2011. E ao mesmo tempo esse mesmo projeto de lei está tramitando no Senado, através de uma proposição feita pelo senador Eduardo Braga, que é o PL do Senado 212, de 2011. Então, o PL 586, ele incorporou um pouco as recomendações dos grupos de trabalho do MMA, que foi um processo que também aconteceu no ano passado, e a questão de princípios e critérios socioambientais, quer dizer, ele incorpora aí o resultado de várias discussões e diversos processos que aconteceram paralelamente. E outro tema polêmico é a questão de como fica a questão do REDD no Brasil perante as mudanças no Código Florestal. É um debate bastante polêmico, porque se o código for aprovado hoje, da maneira que ele está, fica praticamente inviável, na verdade, o Brasil cumprir
com os compromissos que ele tem de redução de emissões, porque isso permite um aumento no desmatamento e, consequentemente, aumento nas emissões. Alguns grupos dizem que um dos problemas do Código Florestal é que exatamente ele não prevê incentivos financeiros para você facilitar o cumprimento dessa lei. Então, esse é o debate que eu acho que ainda vai acontecer um pouco mais esse ano. Como é que o RED conversa com a questão do Código Florestal. Então, em escala estadual, a gente tem o estado do Acre, que é acho que hoje um dos estados mais avançados. Ele aprovou no final do ano passado a lei do CISA, que é o Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, que é um programa estadual que considera um arcabouço legal e jurídico para todos os serviços ambientais e que prevê especificamente um subprograma de carbono que considera a questão do RED especificamente. Ele criou algumas estruturas institucionais interessantes, como o Instituto de Mudanças Climáticas, um registro independente e uma companhia público-privada para desenvolver esse tipo de projeto. Então, é um arcabouço bastante interessante. O Mato Grosso também está desenvolvendo suas políticas. Ele tem hoje 2 projetos de lei. Um é o da Política Estadual de Mudanças Climáticas, que está em status bastante avançado, está em discussão. Tem também um projeto de lei do Sistema Estadual de Edmar, que está atualmente em consulta pública, que vem a ser um dos instrumentos, um agregado dentro dessa política de mudanças climáticas que também está sendo construída.